Boa noite, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Está começando o Doutor Hipnos, o seu podcast sobre assuntos profundos do inconsciente mental programado, ou seja, a sua sonequinha, o mimir. Bem, esse é o primeiro episódio desse podcast que eu acabei de começar aqui. E eu tô falando isso só para enrolar você, né? Eu tô falando coisas óbvias ali, repetitivas, porque o objetivo do podcast que eu vou contar agora é esse, né? É ficar falando um monte de abobrinha com o objetivo de fazer você entrar em contato com o seu eu profundo. O que é o seu eu profundo? É o seu eu do sono. É o seu eu inconsciente, né? O inconsciente programado. Todo mundo dorme, todo mundo tem que dormir. Então a gente tem aí essa programação biológica que é o sono, que é o momento onde você, seu consciente, se dissolve na total inconsciência de si. Ou não, né? Porque às vezes você pode sonhar e tomar consciência de si dentro do sonho, mas aí é uma exceção, né? E a gente não vai se guiar pela exceção, vai se guiar pela regra. Então é isso, é um podcast cujo único objetivo é você ouvir a minha voz antes de dormir, colocar aí esse áudio no fone de ouvido, deixar o celular baixinho aí perto de você na hora que você pretender dormir de noite ou tirar uma sonequinha aí em qualquer outro horário do dia, para ter um barulhinho, né? Uma voz qualquer cochichando ali no seu ouvido até você dormir. Tem muita gente que gosta disso, né? Gosta de dormir escutando algum tipo de barulho, escutando uma música calma, ou barulho de televisão, barulho de ventilador, barulho de baleia, barulho do mar, barulho da floresta, barulho de chuva e às vezes barulho de vozes de pessoas conversando, né? Eu mesmo gosto muito disso, dormir escutando vozes. Eu, quando vou na casa da minha avó, tem uma TV a cabo lá. Aqui em casa a gente não tem TV a cabo. Tem só Netflix, Amazon, essas coisas, mas na casa da minha avó tem TV a cabo. E passa a Família da Pesada lá. Eu gosto bastante desse desenho, Família da Pesada, né? Eu coloco lá a Família da Pesada ou qualquer outro filme, coisa na TV a cabo, depois do almoço. Dou uma deitadinha boa, depois de almoçar aquele almoço de vó, né? Aquele almoço que é feito com amor, que é feito com carinho, com tempero. O tempero, o melhor de todos os temperos, que é o carinho e o zelo de uma avó. Além, é claro, do tempero convencional, como orégano, açafrão, esse tipo de coisa, porque também sem isso aí a comida fica só uma merda. Não adianta de nada o amor, se não existe efetivamente o tempero. Eu acabei de descumprir uma das regras básicas do podcast, que é falar palavrão, né? Eu falei um palavrão ali atrás, se você lembrar. E eu acho que esse podcast não pode ter palavrão. Tem algumas coisas que não podem ter nesse podcast. Palavrão, falar alto, falar rápido, às vezes também é um problema, né? Porque eu falo muito, eu vou me empolgando e tal. E eu acabo falando alto, falando rápido. E o objetivo é só, como eu disse, essa voz aqui falando qualquer coisa até você dormir. Então, esse podcast não precisa ter uma linha coerente de pensamento, uma pauta. Eu falo o que vem na minha cabeça, né? E a partir disso, eu espero que você escute o que eu estou falando, essa linha de raciocínio sem linearidade nenhuma e durma, né? Esse é o objetivo. Então, alguns avisos eu vou dando ao longo dessa explanação, né? E eu acho que o aviso importante também, depois do objetivo do podcast, que eu acabei de falar já, inclusive várias vezes, né? É deixar claro que essa ideia não é uma ideia minha.
eu vou falar em várias vezes. É uma ideia do Nigel Goodman. Nigel Goodman, que é um humorista, trabalha com roteiro, e ele que inventou isso aí. Fazer um podcast onde ele fica falando e tal, até você dormir. Inclusive o dele é mais interessante porque ele faz umas dinâmicas de relaxamento, né? Que eu não tenho paciência, nem sei como faz, né? Às vezes eu tento, vou tentar, mas eu não sou muito bom de fazer isso. Então é isso, se você quiser um podcast assim um pouco mais interessante, né, mais original nesse sentido, você vai atrás do podcast do Nigel Goodman. Então estou fazendo uma antipropaganda, uma propaganda e uma antipropaganda. Estou fazendo uma propaganda pro Nigel Goodman e uma antipropaganda para mim mesmo, né? Que eu estou basicamente falando para você parar de escutar o que você está ouvindo agora, que sou eu, e eu quero que você me escute para você dormir. E tô falando pra você escutar um outro cara, né? É uma autotraição. Mas tudo bem, eu acho que ele faz isso de uma maneira muito melhor do que eu. E é sobre isso, né? Tudo bem. Também tenho que avisar que esse podcast, essa ideia de eu fazer esse podcast copiando o Nigel Goodman, isso surgiu aí há um ano e meio atrás, no meio da pandemia, né? Eu tinha insônia, não tinha nada para fazer. Falava, vou gravar um áudio aqui é, e mandar para as pessoas mais próximas que eu tenho para ver se para ver uma atividade engraçada, né, com aquelas pessoas ali e tal. Então surgiu a partir disso, né? E, e eu cheguei a gravar uns 13 áudios disso aí, que são lá de 2021 e 21 e tal. E alguns eu perdi, outros eu guardei comigo. Então a ideia primordial do podcast nesse momento é fazer esse primeiro episódio de apresentação e depois eu vou postar os podcasts que eu já fiz, vou recuperar, né, alguns que eu já tinha feito antes, originalmente, e depois vou alimentando com novos, né, que eu vou gravando aí na medida em que os que eu já tenho gravados forem se esgotando ali. Então, essa é a ideia principal do podcast. A gente pode ver que temos pouco mais de uns 8 minutos, sei lá, de material gravado. E 8 minutos é insuficiente, eu acho, para você estar dormindo agora, nesse momento. Então, provavelmente você não está dormindo, você ainda está escutando a minha voz e talvez prestando atenção nela, ou está naquele estado ali que você não presta mais atenção no que eu estou falando, mas não dormiu ainda. Então preciso perseverar aqui na minha ladainha até você dormir. Então vou perseverar nessa ladainha. Estou tentando lembrar de algum aviso que eu poderia dar também logo nesse primeiro episódio. E acho que o nome, né, do podcast é um bom começo, né? Por que é esse nome aí, Doutor Hipnos, né? Eu queria que quando você achasse esse podcast no Spotify, tivesse um nome mais sério, né? Você perceba também aí que eu vou colocar uma imagem séria no, ali, né? No Spotify. Eu tô gravando isso aqui antes de postar no Spotify, então não sei qual vai ser a imagem, mas a ideia é que seja uma imagem séria. Talvez eu de terno e tal, né? Assim, olhando bem sério pro perpétuo vazio. Aí tem embaixo Doutor Hipnos, né? O Doutor Hipnos que é o deus, uma divindade grega, se eu não me engano, do sono e etc.
Então, a ideia do nome é trazer essa seriedade, mas é uma seriedade de brinquedo, né? É uma seriedade de vazia, porque na realidade esse podcast não é sério. Ele não tem o objetivo de ser sério em nenhum momento. É só eu falando o que vier na minha cabeça, tentando falar devagar, tentando não falar palavrão, não falar de coisas polêmicas para você não ter que pensar aí nos problemas do mundo, só falar um monte de baboseira para você dormir. Se você conseguir dormir. Então, não é um podcast sério, mas queria trazer toda essa estética da seriedade, né? Vamos ver se vai dar certo isso aí. O próprio subtítulo ali do podcast, né? O podcast sobre o estado, conversa ali sobre o estado de inconsciência programada, são só várias palavras escritas de uma maneira pedante e difícil também, para parecer que é sério. Porque tudo que você escrever com palavras difíceis e bonitas, né? Quanto mais pedante você escrever, mais sério você vai parecer, né? Parece que você é uma pessoa culta e tal. Mas você tá falando um monte de coisa besta ou que nem faz sentido, só que com palavras bonitas, né? E o que vale é a estética muitas vezes. Então por isso que o nome é esse, né? O nome e o título e subtítulo. Outro aviso que eu queria dar também é que, e isso aí tem, já falei em algum podcast anterior no caso, porque eu já gravei, né? Como eu disse, algumas edições disso aí que eu vou repostar aqui no Spotify. Estava guardado. Mas a minha voz não é talvez a voz mais indicada para esse tipo de trabalho. Talvez, né, uma voz mais apropriada seria uma voz mais aveludada. Não uma voz de locutor de rádio, né? Não precisa ser tanto. Mas uma voz realmente mais agradável. Mas, de qualquer maneira, eu espero que isso não seja um empecilho para o objetivo do podcast, que é satisfazer a sua soneca, que a minha voz não irrite você profundamente. Porque tem disso às vezes, né? Às vezes uma pessoa não gosta da outra por causa da voz. Ah, a voz daquela pessoa é horrível, não consigo escutar aquela banda, aquele artista, porque a voz dele, a voz é ruim pra caramba. Então espero que não seja o caso aí. E que você aceite a minha voz da forma como ela é, né? Que eu não vou ter muita oportunidade de mudar ela. Talvez eu comece a cochichar ou tentar falar de alguma outra forma, mas essencialmente a voz vai ser essa e espero que você aceite, né? A minha voz no seu coração, na sua mente, que o seu inconsciente também ali na hora de dormir vá aceitando essa minha voz como um estímulo do seu horário de mimir. Então, deixa eu ver agora aqui. Quantos minutos nós temos? Mais ou menos uns 7, 8, 9, uns 13 minutos. Não estou conseguindo ver direito aqui o telefone porque tá todo jeito estranho. Tô conseguindo ver. Mas 13 minutos realmente já é um tempo mais significativo aí para você eventualmente ter dormido. Mas ainda assim, talvez você não tenha dormido. Então, vou ter que inventar mais coisas aqui para falar até chegar esse momento da pestana, né? Do sono, dessa pequena morte que é o ato de dormir, né? Quando você para pra pensar, é tipo morrer, só que uma pequena morte. Acho que tem em alguma língua aí que a palavra dormir, né, ela significa pequena morte. Ou eu tô confundindo com a palavra francesa de
gozar, né? Gozar no sentido sexual, no caso, que é pequena morte. Na verdade, eu não sei se é do francês, mas em alguma língua, né? A palavra que significa o gozo sexual, é pequena morte, né? Faz todo sentido, né? Porque você tem uma sensação ali de uma sensação diferente, né? Uma sensação talvez indescritível, não sei. Não vou ficar aqui descrevendo a perspectiva do gozo sexual, né? E tudo isso, porque é uma coisa muito íntima, muito pessoal também, né? Cada pessoa tem esse foro de intimidade e tem suas próprias sensações, né? Elas mudam também em situações, em cada situação, então. Mas queria trazer essa informação aí, pela metade, de que em alguma língua a palavra pro gozo sexual traz esse significado por detrás, né? De pequena morte. Eu acho que é o francês, mas pode ser que não. Pode ser uma outra língua qualquer aí, ou pode ser tudo uma mentira isso aí que eu tô falando pra você. Não que eu queira mentir pra você, mas que eu escutei isso em algum lugar, não confirmei se era verdade, eu tô transmitindo isso pra você. Então, eu tô transmitindo essa mentira. Então já fica aí outro aviso do podcast, é que ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Eu não estou aqui para te passar informações verídicas, né, verossímeis sobre o mundo e sobre interpretações do mundo. Eu vou falar aqui o que eu estou pensando, né? Às vezes é uma interpretação que é minha, mas é só minha. Eu não estou preocupado aqui em pensar muito, em dar opiniões mais críticas ou coisas do tipo, né? Porque o objetivo é outro. Então, se você tiver essa curiosidade de saber, por exemplo, em qual língua que a palavra do gozo, né, significa pequena morte, aí você vai ter que fazer essa verificação aí. Você pode depois falar para mim em que língua que é, né? Manda aí uma cartinha, manda aí um e-mail, me dá um telefonema, não sei. E aí você me avisa qual língua que é isso aí, se é o francês ou se é outra língua, né? Mas enfim, o aviso tá dado, né? Não tenho nenhum compromisso com a verdade aqui. Eu não sou jornalista, não sou cientista, até sou, né? Sou formado em ciências sociais, mas eu não quero fazer o meu trabalho de cientista social agora. Eu quero fazer o meu trabalho de entreter a sua mente no momento anterior à soneca. Esse é o meu objetivo. Então não vai ter opinião crítica sobre nada, não vai ter informação de noticiário, nem nada do tipo, porque aqui é só dormir, falar para você dormir e ficar pensando na morte da bezerra, né? Porque é o que eu tô pensando, não pensar em nada, né? Pensar na morte da bezerra, que ela falo muito isso para os meus alunos, né? Tá pensando na morte da bezerra, tá pensando em coisas aleatórias, em nada. E o objetivo é esse, é eu ficar aqui pensando na morte da bezerra e explicando para você como é que é essa morte. Pensando aqui em alguma coisa qualquer e ficar descrevendo isso aí para você. Então, cada podcast vai ter um tema. Eu vou tentar colocar um tema ali, né? E a partir desse tema ir desenvolvendo ele por uns 20 minutinhos até você dormir. Né? Eu sou uma pessoa às vezes que falta de criatividade, que tem uma falta de criatividade. Então, acabei de pensar que quando eu tiver sem criatividade, eu vou pegar um objeto qualquer aqui do meu quarto, né? Um objeto usual, um objeto do cotidiano, enfim, e passar 20 minutos descrevendo esse objeto, sei lá, uma caneta. Aí eu vou ficar falando ali 20 minutos sobre a caneta, né? Quando eu acabei de pensar nessa estratégia. Que quando eu não tiver um tema, né, eu vou pegar esse objeto qualquer e começar a dissertar sobre ele. É igual um parnasiano, né?
Poeta parnasiano. O cara lá faz uma poesia enorme, perfeita, e se você vai ver a poesia, ele tá falando sobre o vaso. Um vaso que ele colocou na mesa lá e ficou olhando o vaso. E ele vai começar a descrever esse vaso para você. Ah, esse vaso é um vaso muito belo, muito simétrico, com cores assim, assim, assado, né? Conteúdo da poesia é a descrição de um objeto inanimado e frio, né? Mas toda essa descrição está ali numa forma poética muito rígida, muito bem acabada, muito bem rimada, muito bem segmentada e dividida e subdividida de forma perfeita. Mas o conteúdo mesmo não tem conteúdo nenhum. No caso desse podcast, ele não vai ter nem forma, nem conteúdo, que a forma dele é eu falando aqui qualquer, como eu disse, qualquer coisa, sem pauta, sem roteiro, voz estriquinada e conteúdo é o que eu quiser, o que vier na minha cabeça na hora. Às vezes aí eu tenho uma ideia incrível e acabo falando, mas a ideia é que seja de improviso. Você também, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, pode fazer a sua sugestão de tema. Manda uma cartinha para mim, colocando aí o tema que você quer que eu fale, né? Sua sugestão. E eu vou falar tudo que eu souber ou conseguir pensar, conseguir dar de opinião sobre esse assunto aí que você me mandar. Pode ser isso aí também. Isso aí vai me salvar da minha falta de criatividade às vezes, que realmente é muito grande. Então vejamos agora, já temos 15, mais de 15 minutos de áudio. Olha o sono vindo. Deu uma bocejada agora. Você viu que eu bocejei, né? E tem aquela coisa que quando você boceja na frente de outra pessoa fica com essa vontade também de cometer esse ato. Será que apenas o áudio, né? A transmissão do áudio, o som de eu bocejando, induz você aí do outro lado a bocejar também? Ou tem que ter o fator da visão? Acabei de pensar nisso, né? Que a gente podia fazer esse teste. Então, você me mande uma mensagem dizendo se você bocejou depois que eu bocejei ou não. E também que tema você quer que eu fale aqui. Sei lá, o tema eu quero que o tema seja festa junina. Beleza, eu vou falar tudo que eu sei sobre festa junina. Vou dar minhas opiniões aqui de maneira nada suspeita, né? Nada polêmica, porque horário de dormir não é horário de polêmica. Horário de dormir é mansidão, calmaria e eu falando meus vacilos aqui. Mas é um vacilo do bem. Então é isso aí. Eu acho que eu já falei pra caramba esse primeiro podcast. Tem aí as diretrizes estabelecidas. Agora os próximos que vão vir serão os podcasts antigos que eu já fiz em 2021. É, e depois vou alimentar com novos programas, novos delírios aqui que eu tenho antes do meu período também de dormir.